Vamos falar agora sobre o Poupa Tempo, que lançou uma cartilha digital, né? São cartilhas digitais. Ele lançou essas cartilhas para auxiliar o uso de serviços digitais de uma forma didática, ilustrada. É um material que traz informações e orientações sobre como realizar 21 tipos de serviços digitais. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Leonardo Maciel, ele que é superintendente do Poupa Tempo. Leonardo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Fábio. Nós que agradecemos o convite. Explica para a gente, explica para os nossos espectadores como que se dá essas cartilhas, como que é esse trabalho, como que vocês estão implementando isso aqui no estado, por gentileza. Fábio, o programa Poupa Tempo, ele disponibilizou, tem à disposição da população 130 serviços pelos canais digitais. No ano passado, logo que iniciou a pandemia, nós tínhamos 50, ou seja, de lá para cá, nós trabalhamos muito intensamente por meio aqui da Prodesp, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, a empresa responsável pela administração e gerenciamento do programa Poupa Tempo. E com esses 130 serviços, a gente tem conseguido atingir aí uma parcela grande da população. Entretanto, a gente percebe que muitos cidadãos têm dificuldade em fazerem os serviços. Por mais fácil e intuitivo que o nosso aplicativo e o próprio portal sejam, o cidadão acaba tendo dificuldade. Com isso, nós lançamos as cartilhas que estão disponíveis no portal do Poupa Tempo, que é o www.poupatempo.sp.gov.br, e por meio dessa cartilha, o cidadão que, por exemplo, aqui, o passo a passo, licenciamento CRLV. Então, essa cartilha está lá no portal, em PDF, que o cidadão pode baixar, pode compartilhar nos aplicativos, enfim. Então, fica à disposição do cidadão para ele ver como ter acesso àquele serviço. Inclusive, muitas pessoas têm a própria dificuldade em como fazer o cadastro, como baixar o app, e a gente fez uma cartilha específica para cada assunto. São 20 cartilhas disponíveis para a população no nosso portal. Leonardo, eu achei muito interessante o que você acabou de explicar, porque você disse, a pessoa pode até compartilhar, a pessoa pode até imprimir. Então, a gente sabe que, às vezes, as pessoas um pouco mais velhas têm ainda alguma dificuldade com tecnologia. Então, de repente, um filho, um amigo ali pode imprimir e passar essa cartilha para essa pessoa. Ou seja, o importante é que cada vez mais as informações em relação aos serviços que o Poupa Tempo presta para a população sejam disseminadas entre a própria população, né, Leonardo? Exatamente, a gente pede sempre, para quem puder, divulgar essas informações, nos ajudam muito. Principalmente, Fábio, a gente percebe que essas pessoas têm dificuldade, às vezes acabam sendo enganadas, ludibriadas por alguns aproveitadores. Então, por isso que a gente sempre pede, para a própria pessoa ou uma pessoa de extrema confiança fazer o cadastro, porque se coloca ali algumas informações pessoais, e que alguma pessoa mal intencionada pode fazer um mau uso. E é importante, cada vez mais, a gente reforçar que hoje temos 130 serviços, e a ideia é que cada vez mais a gente possa oferecer mais e mais serviços para que a população tenha esse acesso na palma da mão, sem sair de casa, com economia, segurança, enfim. Então, é uma forma do nosso desafio do Poupa Tempo de atender bem ao cidadão. Leonardo, esse tipo de entrevista aqui que eu estou fazendo com você é até uma prestação de serviço realmente à população. Então, você já falou que são 130 serviços. Desses, quais seriam os mais utilizados? Nesse momento de pandemia, quais serviços que, de repente, até boa parte da população nem sabe que é possível se fazer de uma maneira digital e é possível sim, é fácil. Informe isso para os nossos espectadores, por gentileza. Fábio, é muito fácil, tá? Então, muitas pessoas precisam, por exemplo, do atestado de antecedentes criminais.
você entra lá no app, tem acesso a esse serviço muito rapidamente. Outro serviço que muitas pessoas desconhecem são aqueles serviços da Carteira Nacional de Habilitação, né? Então, às vezes, você precisa de uma segunda via, até mesmo a própria renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Agora, os prazos estão suspensos por conta da pandemia, né? Mas, mesmo assim, a gente pede para as pessoas entrarem no app e irem realizando o serviço. Eu vou te dar um exemplo. Eu renovei minha CNH pelo aplicativo. Então, entrei, tinha o meu cadastro no app do Poupa Tempo, fui seguindo todas as instruções, aí ele me encaminhou para o exame médico, tá? Então, saí da minha casa para fazer o exame médico, voltei depois do exame, paguei a taxa e depois um dia depois, tive acesso à minha CNH no meio digital e, depois de um tempo, essa mesma CNH, né, só que em papel, chegou na minha casa pelos Correios. Então, foi um processo muito simples que, alguns anos atrás, seria impossível a gente imaginar dessa possibilidade de se fazer pelo meio digital. Tá? Então, é importante, mesmo que a pessoa não tenha uma necessidade agora de fazer um serviço, baixe o app, conheça os nossos serviços, né, e auxilie os conhecidos, quando necessário, né, a realizar esse serviço, porque é muito fácil, intuitivo e rápido. O que é mais importante, que nesse momento de pandemia a pessoa não precisa sair de casa. Ô Leonardo, nesse momento nós estamos aí na fase emergencial, no momento de extrema restrição, mas de uma forma geral, hoje em dia ainda existe coisas que a pessoa precisa se deslocar excepcionalmente, a pessoa precisa se deslocar para um poupa-tempo, ou praticamente tudo que é feito numa loja física já pode ser feito também de forma online? Ainda não chegamos nesse nível desejado, tá, Fábio? No momento, em função da fase emergencial do Plano São Paulo, nossas 82 unidades distribuídas em todo o estado de São Paulo estão fechadas, tá? A gente só está atendendo o cidadão pelos meios eletrônicos, que são esses serviços que a gente comentou, tá? Que é pelo portal, pelo app. Em algumas estações do metrô, em alguns outros locais, temos também alguns totens de autoatendimento à disposição da população. E aqueles casos emergenciais, assim, que não dá para esperar, o que a gente faz? A gente presta o serviço para o cidadão que requer esse serviço por meio do nosso Fale Conosco, tá? Então, você precisa retirar um documento que você fez antes do fechamento das unidades e esse documento ficou retido em uma de nossas unidades. Faça o pedido no nosso Fale Conosco, a gente vai entrar em contato com o cidadão para que ele possa retirar esse documento, tá? E tem o serviço, por exemplo, de primeira via de RG. Esse serviço, como é necessário fazer a coleta biométrica, não dá para a gente fazer por meio digital ainda, tá? Então, neste caso, a pessoa precisa, com muita urgência, uma primeira via de RG. A gente pede para entrar no Fale Conosco, fazer o pedido, a gente vai avaliar o caso, vai avaliar a urgência e, a partir daí, entrar em contato com o cidadão e agendar um horário para ele fazer em uma de nossas unidades. Leonardo, você deu até um exemplo seu, pessoal, sobre a renovação de sua CNH, de sua Carteira Nacional de Habilitação. E você disse que conseguiu fazer todos os procedimentos de forma online, tendo apenas que fazer o exame médico, né, obviamente, num lugar físico, e que depois você tinha ali toda a documentação e depois chegou tudo pelos Correios. Enquanto você não tem o documento que vem pelos Correios, aquele papel que você tem, aquele documento que você tem, é válido para você rodar normalmente? Eu falo não só da CNH, mas eu falo de licenciamento de veículos. O que você faz ali pela internet tem uma validade se você for parado no meio da rua por uma fiscalização, por exemplo? Sim, Fábio, tem sim. Por exemplo, o licenciamento de veículos, ele agora é 100% digital. Você faz o serviço
do licenciamento, paga no banco, entra no app, você pode baixar a versão digital e apresentar no app lá, carteira digital de trânsito. Tá? Então, é um documento digital, mas muitas pessoas, às vezes, querem ter esse documento no carro. Eu, por exemplo, para facilitar, porque às vezes minha filha ou minha esposa pega o meu carro, então eu imprimi em A4 o licenciamento, deixei dentro do carro e não tem problema nenhum. Mas a versão digital é válida da mesma forma. No caso da CNH, quando a gente baixa também no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, ele é válido, tem a mesma validade. Inclusive, teve um intervalo entre eu baixar a minha CNH no meio digital e ela chegar no meio físico. Ou seja, então, é a mesma coisa, Fabiano. Leonardo Maciel, do Poupa Tempo, aqui de São Paulo. Quero agradecer a sua presença no Jornal da Rede Alesp, com todos esses esclarecimentos. E, com certeza, se tem uma coisa que a gente pode dizer que vai ficar de legado depois que passar essa pandemia, essa maior utilização das pessoas pelos serviços digitais, pelos serviços online, que acaba tendo já total credibilidade e acaba sendo um serviço muito mais rápido, né? Com certeza, e vamos sempre em frente, trabalhando em prol da população para cada vez mais oferecer serviços melhores e em maior quantidade. Obrigado mais uma vez, tenha uma boa tarde. Nós acabamos de falar com Leonardo Maciel, ele que é superintendente do Poupa Tempo.